tudo bem? Nessa semana nós iremos abordar um novo assunto, agora sobre formas de contagem. Parece que contar é algo bem simples, mas às vezes esse simples ele pode ficar extremamente complicado. Nós podemos utilizar como exemplo a possibilidade de, utilizando 3 letras do alfabeto e 4 números, desenvolver através disso placas de veículos. Então vocês podem perceber que não é uma contagem assim tão simples. Imagina que você tenha que listar todas essas possibilidades. Então é basicamente isso que a gente vai fazer nessa aula de hoje, beleza? Então vamos começar aqui com a ideia. A procura por técnicas de contagem está diretamente vinculada à história da matemática e à forma pela qual as pessoas têm seu primeiro contato com essa disciplina. A primeira técnica matemática aprendida por uma criança é contar, ou seja, enumerar os elementos de um conjunto de forma a determinar quantos são seus elementos. As operações aritméticas são também motivadas e aprendidas pelas crianças através de sua aplicação e problemas de contagem. Então, vamos começar a falar sobre o princípio fundamental da contagem. Para começar a entender o raciocínio, que tal considerar o exemplo? Joana quer comprar um lanche na cantina, composto por um salgado e um suco. As opções de salgado são coxinha, misto quente e sanduíche natural. Já os sucos são laranja ou uva. De quantas maneiras diferentes Joana pode montar o seu lanche? Então, é o seguinte. Os salgados são, ela pode escolher coxinha, ficou torto, momento, coxinha, ela pode, nossa, ficou muito torto, agora fica assim, ela também pode escolher um misto e também um sanduíche natural. Beleza? Só que, se ela escolher a coxinha, ela vai ter duas opções de suco, que pode ser de laranja, que eu vou chamar de lá, e uva de uva, normal mesmo. A mesma ideia seria, se ela tivesse escolhido misto, ela teria a opção de laranja e uva. Deixa eu arrumar esse uva aqui. Laranja. Escreve logo a palavra, sem preguiça. E se ela tivesse escolhido um sanduíche, também teríamos como opção laranja e uva. Beleza? Então, contando quantas são as possibilidades dela poder fazer esse lanche, tendo um salgado e um suco, seria basicamente você contar o final aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 formas dela poder fazer essa escolha. Beleza? Então, essa é a conclusão que a gente tem. Que em vez da gente fazer esse tipo de arvorezinha, a gente vai pensar nas possibilidades. Ela tem quantas opções de salgado? 2 possibilidades. Então tem aqui salgado. Ela vai ter 2 possibilidades. Desculpa a letra, porque aqui a minha caneta está muito ruim. E também nós temos o seguinte. Além de salgado, nós temos os sucos. Ela tem 3 opções. Então, pelo princípio fundamental da contagem, depois que você vê essas possibilidades, basta você multiplicar uma pela outra, aí você vai ter o resultado final. Beleza? Então, olha lá. Considere que um acontecimento ocorra em 2 etapas. No nosso caso, a primeira etapa é escolher um salgado e a segunda etapa é escolher um suco. Sucessivas, A e B. Se A pode ocorrer de N maneiras, quem seria o A ali? O A seria a nossa escolha de salgados, ou seja, as M maneiras nós teremos o que? 3 opções. Esse para cada uma delas, B pode ocorrer de N maneiras, ou seja, para cada opção que a gente escolheria ali para salgado, o suco ele pode ser feito de 2 maneiras, certo? Aí o número de maneiras que este acontecimento pode ocorrer é M vezes N. Basicamente, isso que eu expliquei aqui para vocês. Só que ele já coloca um pouco mais algébrico. Então, o princípio multiplicativo pode ser estendido para 3 ou mais etapas. Sim. Como assim? Você escolhe um sanduíche e um suco e um doce. Aí a gente teria que multiplicar todas as opções, beleza? Vamos começar no nível fácil. Numa sala há 3 homens e 4 mulheres. De quantos modos é possível selecionar uma dupla
homem e mulher, para o trabalho. Então, nós temos a primeira etapa, que é escolher um homem, e a segunda etapa, escolher uma mulher. Pronto. Então, há 12 formas de a gente formar essas duplas, beleza? Vamos melhorar. Cuidado com a pegadinha. Para fazer uma viagem de Rio a São Paulo, posso usar como transporte o carro, o ônibus ou o avião. De quantos modos posso escolher os transportes se não devo usar na volta o mesmo meio de transporte usado na ida? Então vamos lá. Na ida eu tenho quantas opções? Carro, ônibus ou moto? Eu tenho 3. Só que na volta ele não vai usar a opção que ele tinha utilizado anteriormente. Então vamos sobrar quantas? 2. Pelo princípio fundamental da contagem, teremos 6 formas dessa pessoa ir e voltar de Rio a São Paulo sem utilizar o mesmo transporte que ela utilizou para a ida. E por fim, quantos números naturais de 3 algarismos distintos, diferentes, existem? Fica a dica. Pequenas dificuldades adiadas costumam transformar-se em grandes dificuldades. Se alguma decisão é mais complicada que as demais, ela deve ser tomada em primeiro lugar. Então, por favor, levem isso. Então vamos lá, voltando para a questão, quantos números naturais de 3 algarismos distintos existem? O que seria distintos? É que os algarismos eles não podem se repetir. Por exemplo, o número 100 seria o nosso primeiro algarismo de 3 dígitos, né? Só que ele está repetindo 0, então não posso escolher esse número na minha contagem. A mesma coisa valeria para o 101, porque 1 está repetindo. E agora a gente tem o 102. O 102 é válido, beleza? E assim a gente vai fazendo até a gente chegar no 999, fazer toda essa análise. Mas óbvio que tem um jeito mais fácil de a gente fazer. Ó. Vou colocar aqui 3 risquinhos. Um para representar a hipótese da centena, um para as dezenas e a outra para as unidades. Quantas opções de centenas nós temos? Ora, nós temos de 1 a 9. Aqui não pode vir 0, porque o 0 ele anula a casinha da centena. Aí você teria um número de dois algarismos. Então, só pode vir os números de 1 a 9. Então, eu tenho 9 opções de número. Não é que aqui é o 9, necessariamente. São opções de número, de 1 a 9. Já na dezena, aqui eu posso utilizar o 0. Então, você vai pensar o seguinte. Eu tenho 10 números, só que eu já usei um número lá na centena. Então, agora eu vou ter 9 de novo. Eu acho que assim fica muito confuso. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou listar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Para a primeira casinha, eu não posso considerar o 0. Porque senão anula ali a nossa ideia da centena. Então, tem quantas opções de números para colocar ali? Eu tenho 9 opções. Agora, vamos supor que eu utilizei um número aleatório aqui. Utilizei esse. Quantas opções de números agora sobraram para as minhas dezenas? Porque eu não posso repetir o número que eu já utilizei ali. Eu estou levando em consideração aqui como se fosse o 7. Era só um exemplo. Então, eu tenho outros 9 números. Se você contar aqui, vai dar 9. Como eu não posso repetir, então, vou eliminar mais um número aqui. Quantos números me sobraram? 8. Agora é só você multiplicar. 9 vezes 9, 81. 81 vezes 8 vai dar 648. Então, a 648 números. Números distintos. Beleza, galerinha? Qualquer dúvida, por favor, me procurem. Estamos juntos. Na aula online teremos muito mais. Preparados? Vamos ver. Se cuidem, pessoas, e até mais.